Depois que todos os mundos são apagados, Sonic se reúne com versões alternativas dos seus conhecidos para destruir o prisma do paradoxo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós recapitularemos a terceira temporada da série Sonic Prime de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Green Hill e os outros mundos começam a colapsar. Querendo criar uma realidade perfeita para ele, Nine rouba os fragmentos e reúne todos no seu planeta, recriando o prisma do paradoxo. Assim que o Tails de 9 caudas faz isso, um grande pilar surge no meio do nada e um domo se forma ao redor, atraindo os portais próximos. Em Ghost Hill, Sonic e Shadow conversam sobre o que fazer quando a montanha onde eles estão começa a ser sugada pelo prisma. Para escapar com vida, os dois correm em velocidade máxima até atravessar a fenda no céu, fazendo o portal se dividir em milhões de pedaços quando eles chegam do outro lado. Na cidadela, Nine absorve a energia do prisma e utiliza esse poder para criar um exército de servos robôs. Longe dali, Sonic e Shadow navegam pelo espaço até chegar na dimensão onde Nine está. Ao ver a raposa, o ouriço azul pergunta o que ele está fazendo e Nine responde que quer transformar esse mundo no seu paraíso, utilizando a energia do prisma para recriar o domo. Ainda assim, Sonic está confiante de que pode fazer ele mudar de ideia e tenta fazer o seu discurso, dizendo que podem estabilizar os fragmentos juntos. Porém, Nine recusa a ideia, acusando Sonic de tentar manipulá-lo. Nesse momento, Nine diz que não tem tempo a perder e volta para a cidadela, deixando uma cópia robótica de Sonic para enfrentar a dupla de ouriços. Juntos, os dois velocistas começam a correr atrás do robô, que desvia de ambos. Apesar da máquina também ser rápida, os ouriços estão em vantagem numérica e conseguem nocautear o robô depois de alguns golpes, desligando seu circuito. Após o combate, Sonic pede para Nine desistir e ele responde que só está começando, convocando outros 4 robôs alfas que vão para o campo de batalha. Ao ver os rivais, Sonic percebe que eles são cópias dos seus amigos e pergunta o que Nine fez com os verdadeiros. Porém, a raposa não responde e começa o ataque. Agora que estão em desvantagem numérica, os ouriços têm dificuldade no combate e quase são pegos várias vezes, mas ainda são muito mais rápidos e conseguem desviar dos golpes. Enquanto Sonic luta com a cópia de Amy, Shadow pula em cima de um robô voador e cobre seus olhos, fazendo ele colidir com um clone da Ouriço Rosa. Mesmo em desvantagem, Shadow diz que vai cuidar dos robôs e pede para Sonic recuperar o prisma. Porém, Nine não facilita e começa a jogar cristais em cima dele, atingindo o ouriço em cheio. Com o inimigo caído, Nine vai até Sonic e começa a falar sobre seus planos, dizendo que vai utilizar a energia do ouriço velocista para alimentar o prisma. Ao perceber o que o vilão quer, Shadow diz que Sonic deve ficar em segurança e gera um furacão para levá-lo para longe. Porém, Nine se recusa a permitir que ele escape e dispara uma grande rajada de energia. Sem ter como fugir, Shadow aproveita uma instabilidade do domo e arremessa Sonic para dentro de uma fenda, fazendo ele parar em outro mundo. Furioso, Nine faz ainda mais clones e envia alguns dos voadores atrás de Sonic. Tudo isso enquanto reúne as outras cópias para lidar com o ouriço preto e vermelho. Do outro lado da fenda, Sonic tenta voltar para o campo de batalha quando os drones aparecem para impedi-lo. Usando os cristais ao seu favor, o ouriço azul consegue derrubar uma das aves robóticas e aproveita a distração para se esconder, entrando em um portal sem que as criaturas percebam. Em Nova York, Sonic começa a procurar por ajuda quando Nine aparece para inverter a gravidade, jogando as pessoas de um lado para o outro. Enquanto o ouriço tenta salvar a população, seus amigos aparecem e sugerem que ele se esconda na central, a sede do Conselho do Caos. Nesse momento, os pássaros robôs de Nine aparecem e Sonic decide ficar para trás para distraí-los, enquanto seus amigos se salvam. Correndo pelas ruas de Nova York, o ouriço consegue fazer 2 pássaros colidirem.
e ganha alguma vantagem, porém Nine percebe o plano dele e ordena que seus robôs vão para a central. Querendo defender os seus amigos, Sonic corre em velocidade máxima e acaba ficando encurralado, obrigando as diferentes versões do vilão Cabeça de Ovo a salvarem seu arqui-inimigo. Com Nova York à beira da destruição, o Conselho do Caos começa a lutar para valer e conseguem explodir uma das calopsitas Cyberpunk. Além disso, o grupo de vilões consegue derrubar a segunda ave e começa a disparar contra a terceira. Porém, iniciam uma discussão e deixam um robô fugir. De repente, a energia começa a oscilar e a projeção de Nine desaparece. Agora que as aves se foram, os amigos de Sonic se encontram com o Conselho, que unem forças para escapar. Para tirá-los dali, o ouriço velocista energiza a central quando Nine reaparece com as aves. Correndo em velocidade máxima, Sonic cria uma barreira que protege a todos. Porém, o mundo continua se desintegrando. Antes de sair pelo portal, o ouriço faz a contagem dos seus amigos e descobre que alguns deles estão naufragando em um navio pirata. Mesmo sendo arriscado, Sonic não pensa duas vezes antes de ir salvá-los, se juntando às diferentes versões de Amy para sair de dentro da barreira. Navegando pelo oceano, o grupo encontra o barril naufragado cercado pelos pássaros, que avançam para cima do grupo, obrigando Rusty, a versão ciborgue de Amy, a atirar em todos com um canhão. Durante o combate, Sonic cai no mar e corre pelas águas até chegar no navio, batendo com tudo em um dos pássaros, que está prestes a atingir uma das versões do Big the Cat. Ainda assim, as aves estão em maior número e conseguem capturar Sonic, prendendo-o no convés enquanto se prepara para disparar. Antes que a criatura atire, a Amy Cyborg acerta um disparo no pássaro que cai no oceano. Assim que chegam perto o suficiente, eles abrem o compartimento de carga do jato para que seus amigos entrem. Porém, o gato fica para trás e Thorne precisa sair com o Bird para distrair os inimigos. Enquanto Sonic tenta encorajar o amigo, um dos pássaros quase atinge o gato, que precisa ser salvo pelo ouriço azul. Montado no Bird, Sonic consegue distrair o robô para que Rusty o finalize com um disparo de canhão. Com Nova York prestes a ruir, o grupo avança na direção do portal, mas os robôs continuam atrás deles, obrigando o Conselho do Caos a intervir. Juntos, heróis e vilões destroem os últimos robôs e aceleram com tudo na direção da fenda. Porém, Nine está assistindo tudo e se recusa a permitir que eles fujam, utilizando a energia do prisma para atingir o motor da nave. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Nine ainda atinge a segunda turbina, fazendo o jato despencar na direção da água. No último segundo, a nave do Conselho do Caos aparece para ajudar e consegue evitar que eles afundem, servindo de apoio até que os motores voltem a funcionar. Ainda assim, Nine não desiste e dispara mais uma rajada de energia que quase derruba Sonic. Porém, seus amigos são mais rápidos e conseguem salvá-lo. Dessa maneira, as duas naves conseguem escapar da dimensão e ficam dentro da barreira do Conselho do Caos, até decidir o próximo passo. O grupo começa a discutir sobre o que fazer e Sonic diz que vai se entregar, porém seus amigos se recusam a permitir isso, dizendo que vão lutar até o fim. Ignorando o que eles dizem, Sonic chama Nine e conta que vai se entregar, fazendo a Kurama bugada abrir um portal onde ele está. No lugar, Nine se aproxima para capturar o ouriço quando a bota dele começa a brilhar. De repente, um raio de energia rompe o domo e todos os aliados de Sonic aparecem para a batalha final. Furioso, Nine sente que foi traído e se prepara para a grande batalha, erguendo a cidadela e utilizando a energia do prisma para criar um exército de clones. Antes da batalha começar, Rebelde vai até Sonic e afirma que Nine armou isso tudo para absorver a sua energia. Sendo assim, ele deve ficar recuado. Após concordar, Sonic faz um último discurso e pede para os amigos se prepararem para a batalha.
gritando para que todos avancem na direção do inimigo. Lutando juntos, duas cópias de Knuckles acertam o chão com tanta força que cria uma onda de choque que derruba os heróis. Nos ares, Rusty e Thorn lutam contra as criaturas voadoras e acabam batendo na nave do Conselho do Caos. Olhando ao redor, Sonic vê que ninguém consegue trabalhar em equipe e que por isso estão perdendo. Enquanto assiste a batalha, Nine vê duas versões de Tails e diz que só ele pode existir, ordenando que seus robôs exterminem as raposas. Ao perceber o plano do vilão, os dois animais ativam uma bomba que explode todos que estão no raio da explosão, incluindo eles mesmos. Achando que isso vai deixar Sonic furioso, Nine ordena que seus soldados abram caminho pro ouriço ir até ele. Mas em vez disso, o ouriço velocista consegue manter a calma e afirma que devem começar a trabalhar juntos. Para isso, Rebelde diz que devem se separar em equipes acostumadas a trabalhar juntas e divide piratas e saqueadores. Enquanto os dois grupos avançam na direção do Prisma, a população de Nova York distrai os robôs. Colocando o plano em prática, a nave-mãe começa o ataque e rompe o muro da cidadela, abrindo espaço para que os outros possam chegar no Prisma. Assim que percebe isso, Nine cria dezenas de clones dos alfas que vão para cima dos heróis de uma só vez, mas são facilmente derrotados pelos personagens de Nova York, que enfim conseguem lutar juntos. Aproveitando a distração, o grupo de saqueadores avança na direção do Prisma, porém acabam sendo encontrados por alguns clones de Amy. Enquanto luta com os robôs, Knuckles primitivo acaba sendo encurralado e quase é nocauteado. Porém, Thorn aparece no último segundo para salvá-lo, assumindo a luta. De repente, Sonic passa correndo no meio dos robôs e os atrai para perto dos seus amigos, que finalizam as máquinas. Avançando pelo outro lado, os piratas também tentam se aproximar do Prisma quando são encontrados pelos robôs. Porém, Sonic consegue chamar a atenção das máquinas. Enquanto avança até a cidadela, o gato vê um dos robôs indo na direção de Sonic e pula na frente, se sacrificando para salvar o amigo. Logo depois disso, o Capitão Dredd aparece e esmaga os robôs com extrema facilidade. Ao perceber que eles estão se sacrificando pelo Sonic, Nine decide mudar a estratégia e redireciona a energia da cidadela para criar uma cópia gigantesca do Big the Cat. Agora que tem um tanque de guerra colossal, Nine dispara uma bomba que acerta Sonic em cheio. Como se isso não fosse o suficiente, Nine dispara uma rajada de foguetes contra os heróis e na nave-mãe, destruindo os canhões de Eggman. Agora que o veículo está vulnerável, os clones voadores se aproximam para derrubá-lo, porém Rusty se recusa a permitir que isso aconteça e começa a atirar nos pássaros robóticos. No chão, Big foca em Sonic e começa a avançar na direção dele. Ao perceber isso, o Dr. Eggman aproveita para enviar todos os seus robôs para cima do Colosso. Porém, as máquinas são facilmente derrotadas e Big muda de alvo, lançando centenas de foguetes na direção do rapaz. Com Big prestes a aniquilar os seus amigos, Sonic decide partir para a ofensiva e acaba tomando uma porrada que o faz voar longe. Quando se levanta, o ouriço é cercado por vários clones robôs e acaba tomando uma surra. Querendo ganhar tempo, Sonic foge pelo campo de batalha, enquanto os saqueadores avançam na cidadela. Para impedir que ele fuja, Nine começa a absorver energia do Prisma para um grande ataque. Porém, isso acaba reduzindo o poder do Mecha Godzilla Cartoon, permitindo que uma das versões de Knuckles amasse a lataria de Big. Sem perceber nada disso, Nine dispara um Bijudama que abre uma fenda no chão, fazendo Sonic cair enquanto apanha do clone robótico. Com isso feito, Nine volta a focar a sua energia no Big, que continua destruindo os amigos de Sonic. Na fenda, o ouriço azul está prestes a tomar o golpe final, quando Shadow aparece para salvá-lo. Agora que estão em dupla, os dois ouriços lutam para valer e disputam entre si para ver quem elimina mais cópias de Sonic. Depois que a maior parte é derrotada, o ouriço azul fala sobre o plano de invadir a cidadela.
e Shadow diz que não vai dar certo, pois os robôs alfas estão protegendo o prisma. Nos ares, a nave de Black Rose é atingida e começa a cair, obrigando ela e Rust a se ejetarem. Em pleno ar, as garotas lutam com alguns pássaros e conseguem derrotar vários deles. Perto dali, Thorne vê as duas caindo e utiliza o Bird para salvá-la, levando as duas até a nave-mãe, onde lutam com ainda mais robôs. No campo de batalha, Big continua atacando os aliados, sem se importar com mais nada. Porém, os canhões da nave-mãe voltam a funcionar, e Robotnik dispara uma super rajada que destrói o kaiju metálico. Furioso, Nine revida com uma rajada que derruba a nave-mãe. Depois de gastar tanta energia, Nine fica exausto, e o domo começa a encolher, diminuindo a área de combate. Com o tempo acabando, Sonic reúne o grupo e Nine envia os alfas para lutar, multiplicando os robôs sem parar. Enquanto o verdadeiro ouriço tenta ajudar os amigos, Shadow enfrenta a cópia sombria de Sonic Alpha no X1, porém acaba ficando em desvantagem. Nos ares, o vovô Robotnik acaba sendo atingido pelos pássaros e sua nave também cai, atingindo a cidadela em cheio. Vendo seus amigos serem derrotados um a um, Sonic corre até o topo da cidadela e vai com tudo pra cima de Nine, acertando um soco super forte nele. Ainda assim, Sonic afirma que podem resolver as coisas sem lutar, porém Nine se recusa, dizendo que vai absorver a energia do prisma dentro do ouriço. A raposa então diz que os amigos de Sonic não podem mais ajudar e chama seus robôs para eliminá-lo. Mesmo em desvantagem numérica, o ouriço é bem mais rápido e consegue derrotar os pássaros robôs, obrigando Nine a desviar mais energia do prisma para suas caudas. Por conta disso, o domo volta a encolher e os robôs do campo de batalha começam a desligar. Apesar disso, Nine consegue disparar vários projéteis energizados que derrubam Sonic da cidadela. Quando está prestes a cair no chão, a bota do ouriço se conecta à energia do prisma e cria uma plataforma para que ele não bata no chão. Com essa nova habilidade, Sonic corre de volta até o topo da cidadela, enquanto destrói os robôs pelo caminho. Com a luva, o ouriço cria um escudo que bloqueia todos os projéteis de Nine, virando o jogo ao seu favor. Enquanto Nine fica cada vez mais cansado, Sonic continua cheio de energia e corre pelos ares enquanto golpeia a raposa laranja. Exausto, Nine cai praticamente sem energia, porém não desiste de lutar e continua absorvendo energia do prisma até desativar todos os robôs. Assim que isso acontece, os amigos de Sonic se levantam e destroem todos eles, revelando que esse era o plano desde o começo, fazer Nine pensar que venceu e se esquecer do exército de robôs. Depois de absorver ainda mais energia, as caudas de Nine ficam totalmente energizadas. E ele tenta um último ataque contra Sonic, acelerando a ruína do multiverso. Com todo esse poder, ele reconstrói os robôs e volta a atacar o ouriço azul com energia total. Querendo acabar com tudo de uma vez por todas, Nine ordena que os alfas destruam Sonic, obrigando os aliados a correrem atrás dos robôs. Trabalhando juntos, Shadow e os outros conseguem impedir os alfas. Porém, Nine continua determinado a destruí-los e reconstrói os robôs uma vez atrás da outra. Ao perceber isso, Sonic diz que não pode continuar assim e afirma que vai destruir todos os mundos. Porém, Nine ignora e insiste em atacá-lo. Fora da cidadela, Knuckles decide ajudar Sonic e acerta um soco que quase faz a raposa desmaiar. Porém, Nine consegue se levantar e ataca o Equidna junto com seus robôs. Na parte de baixo, Big se levanta e avança junto com as outras máquinas. Porém, quando estão quase chegando, o Snorlax de latão se vira contra os robôs e dispara rajadas de foguete que destrói todos eles. De repente, as duas versões de Tails aparecem dentro de Big e revelam que conseguiram escapar ilesos da explosão. Com esse reforço, eles conseguem destruir os alfas e fazer os outros robôs desaparecerem. No topo da cidadela,
Knuckles continua na ofensiva e quase consegue quebrar o escudo de energia de Nine. Ao perceber que o domo está encolhendo ainda mais, Sonic pede para Knuckles parar e sugere conversar com Nine uma última vez. Porém a raposa não aceita e libera uma onda de energia que arremessa os dois para longe. Fora da cidadela, Black Rose luta com sua versão alpha e acaba ficando em desvantagem, obrigando o Capitão Dread a ajudá-la. Mesmo juntos, os dois não conseguem derrotar o robô e Rust aparece para ajudar. Em uma luta de Cyborg contra Android, as duas versões se enfrentam e o robô começa em vantagem. Porém logo a Amy Cyberpunk consegue revidar e rouba a marreta da versão alpha, a jogando contra o domo. Perto da cidadela, Shadow continua lutando contra o Sonic Alpha, porém é derrubado. Achando que venceu, o robô abandona o campo de batalha e vai ajudar Nine. Mas Shadow ainda não foi derrotado e consegue destruir todos com um golpe final. Utilizando a pouca energia que ainda tem, Nine dispara uma rajada de choque que imobiliza Knuckles e Shadow. Após bloquear com o escudo, Sonic vai pra cima da raposa e acaba caindo em cima do prisma. Mesmo lá embaixo, a raposa continua atacando o ouriço, que tenta refazer as pazes, desviando dos golpes enquanto se desculpa. De repente, Shadow e os outros aparecem e dizem pra Nine desistir. Porém, Sonic ainda está decidido a acabar com o conflito e pede desculpas por tudo. Comovido pelas palavras dele, Nine diz que sente muito pelo que fez, mas que não tem como reverter a destruição sem um grande sacrifício. Sem pensar duas vezes, Sonic decide utilizar a sua energia para estabilizar o prisma. Mesmo com medo do ouriço não sobreviver, Nine liga o extrator, que começa a absorver a energia, deixando Sonic tão fraco que ele nem consegue ficar de pé. Apesar disso, o prisma do paradoxo fica estável e os outros mundos são recuperados. Correndo contra o tempo, Nine sugere levarem Sonic de volta para Green Hill, porém o Conselho do Caos se recusa a permitir que isso aconteça, dizendo que vão levar o prisma para Nova York. Enquanto falam sobre seus planos, as diferentes versões de Robotnik percebem que têm destinos diferentes para o poder do prisma e começam a brigar entre si. Aproveitando a distração, Nine vai até o computador e abre um portal para outra dimensão, permitindo que Shadow e os outros prendam todos nesse lugar. Com a existência de Sonic prestes a ser apagada, a raposa de 9 caudas utiliza o prisma para fazer os portais para os outros mundos reaparecerem, destruindo o artefato no processo. Correndo contra o tempo, Thorne coloca Sonic em cima de Bird, que começa a carregá-lo pro portal. Porém a ave acaba tendo sua asa quebrada por uma pedra que a atinge. Nesse momento, Black Rose chega com sua nave e começa a levá-los na direção do portal. Porém o veículo também não aguenta e Shadow decide assumir a missão, pegando Sonic no colo e saltando pelas rochas até chegar no portal. Dessa maneira, os dois ouriços conseguem alcançar o portal e Sonic volta ao momento em que o prisma colapsou, lutando ao lado dos amigos para derrotar Eggman. De repente, Shadow aparece com uma das joias do caos e leva o prisma para longe, obrigando o Cabeça de Ovo a recuar. Agora que tudo está em paz, Sonic aproveita o momento com seus amigos para comer cachorro quente. Porém a paz não dura muito e logo um novo confronto começa. Galera, mas e vocês acham que Sonic conseguirá derrotar o próximo grande vilão? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!